Olá, boa noite a todos. Vamos a mais uma live desta noite aqui no canal Produtor com Valor. Nesta noite 30 do 6 aí de junho, né? O último dia do mês de junho. Estamos aí ao vivo e hoje nós teremos uma importante temática a ser, na verdade, discutida. Eu gostaria, inclusive, que as pessoas que adentrarem na live colocassem de onde vocês são, né? Isso é importante para a gente poder saber, né? As pessoas do Brasil todo aí participando. E por favor também coloquem as suas questões aí, perguntas nos comentários aqui da nossa live, tá bom? Bom, então eu já vou chamar o meu convidado dessa noite. Vamos ver se ele já chegou aqui para a gente poder fazer informal aí para todos vocês conhecerem um pouco, na verdade, a importância da temática de hoje à noite. Hoje nós vamos falar sobre produtos sustentáveis na produção animal. Agora eu estou vendo aqui o Bruno Marota. Bruno Marota já esteve comigo. Tudo bom, Bruno? Uma satisfação aí que você pôde aceitar o convite, estar prestigiando este canal. E também sempre trazer informação, conhecimento para todos nós, né? Muitas coisas, na verdade, são novidades, inclusive para mim também. E aí eu vou deixar à disposição aí para você poder fazer algumas explanações em função daquilo que a gente for conversar ao longo desta live, né? Então, inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez as pessoas que estão adentrando. Coloquem a cidade de onde são, né? E perguntas, por favor, participem, até para enriquecer o nosso papo aí desta noite. Bom, o Bruno Marota, ele é analista técnico doutor da CJ Bio aqui no Brasil. E ele vai falar um pouquinho sobre a importância dos produtos sustentáveis. Mas, inicialmente, Bruno, eu gostaria que você se apresentasse para todos nós aí que estamos te acompanhando nesta noite. Um pouco fria, pelo menos aqui em Ilha Solteira, né? Sim. Mas um pouco fria. Que bacana. A satisfação aí, nós temos pessoas aqui de Ilha Solteira, Três Lagoas acompanhando, São Paulo, certamente algumas outras cidades aqui também do país. Bruno, fique à vontade aí para a sua apresentação. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? O professor Omar, ele foi meu professor em Dracena, né? Eu sou formado em zootecnia na Unesp de Dracena, já tem 10 anos, já tem um bocado de tempo, né? Eu recebi o convite do professor, gostaria de agradecer pelo convite, professor. Eu sempre assisto o seu canal, é muito interessante os temas que você coloca, né? Depois da minha graduação, eu fiz mestrado na CAUNESP, né? Eu fiz mestrado já pensando, né, já preocupado com essas fontes alternativas, né, e sustentáveis, né? Eu trabalhei com óleo essencial de laranja, pensando como uma forma de melhorar a imunidade em peixes, né? E trabalhei com o professor João Batista no mestrado. E aí depois eu fui para o doutorado, né? Mestrado, graduação, mestrado, doutorado. Eu fiz o doutorado com a professora Renata Moreira, né? E também a Nilza. No mestrado eu trabalhei também nessa parte de sustentável, ecológica em peixes, né? Eu trabalhei com a parte de substituição do óleo de peixe, que hoje é uma grande preocupação no setor agropecuário, né? Principalmente pensando em aquicultura, né? Então, eu trabalhei nessa área, fazendo uma substituição para um óleo vegetal, que logo depois eu vou comentar direito sobre ele. E o que me levou também a trabalhar na Espanha, né? Eu tive um convite, eu fui a convite também da professora Marisol Izquierdo, da Espanha, né? Ela é uma referência mundial em nutrição de peixes, né? Ela fica lá nas Ilhas Canárias, né? E que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? E vai sair logo um artigo desse trabalho que eu fiz com ela, que logo eu vou dar uns spoilers aqui do que a gente trabalhou, né, nesse artigo. Que bacana. Que bacana, Bruno. Aí, assim, Fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade. A empresa que você trabalha, eu gostaria que você falasse para nós aí um breve histórico e as principais áreas de atuação na empresa. É importante para que as pessoas conheçam, na verdade, né, o que a organização faz, claro. qual é a origem dessa organização.
Uhum. Então, a CJ, a empresa que eu trabalho, né? Eu entrei na CJ no processo seletivo, né? Primeiro eu entrei na CJ Selecta, né? Eu entrei como P&D, analista de P&D, né? E hoje eu sou, há mais de um ano que eu estou na empresa, né? Eu me tornei o responsável técnico da CJ do Brasil, né? Eu trabalho dentro da área técnica, né? Prestando toda a parte clientes, né? E também para toda a diretoria, toda a parte que vem de perguntas, de questões científicas relacionadas principalmente à nutrição animal, né? E só para contextualizar CJ, falar, poxa, mas CJ, que empresa é essa, né? Eu acho que alguns não devem ter ouvido falar no nome CJ, mas já tem algumas das coisas que ela faz, né? Por exemplo, o filme acabou de ganhar o Oscar, né? O filme O... Parasita. O Parasita, ele é um filme que foi feito pela CJ, né? O estilo K-pop é um estilo que a CJ ela domina assim, esse mercado lá na Ásia. O Psy, daquele Gangnam Style, ele foi um cantor que veio da CJ, né? E até mesmo de uma empresa que eu acho que muitas pessoas conhecem, Samsung, né? A Samsung, ela Sim, nasceu da CJ, né? Então, assim, a CJ é uma empresa que tem... Ela nasceu na década de 50, né? Uma multinacional sul-coreana, né? Que ela nasceu no uhum. pós-guerra. E que eu acho que é interessante a gente falar o que é CJ. Eu fui procurar CJ Cheio-Gedan. O que é Cheio-Gedan? Eu pensei que na época fosse uma coisa, o nome da pessoa que criou, mas não. Uma curiosidade interessante é falar que Cheio-Gedan significa primeiro em açúcar. Por que primeiro em açúcar? Porque no pós-guerra, eles estavam bem fragilizados, eles não tinham nada, nenhum bem de consumos primários, como açúcar, soja, entre outros ingredientes. Então ela foi pioneira em fazer, em ter empresas, né, como produtoras de açúcar, né? E com isso, depois desse momento, né, ela foi se intensificando cada vez, lógico, com projetos pioneiros, né? E hoje ela é uma multinacional que encontra assim em todo o mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, principalmente Ásia. Ela é uma referência na Ásia, né? O sonho dos sul-coreanos, assim, vamos dizer, como antigamente o sonho que era ser uma pessoa trabalhar, olha, eu vou trabalhar na Petrobras, nossa, lá o sonho para eles realmente é trabalhar na CJ, é uma referência para eles, né? Sim. A CJ ela é dividida em diversas áreas, né, diversos setores. Então, assim, um deles, que é o no qual eu me encontro, é o CJ Bio, né, que é toda a parte de alimentação animal. Tem a CJ Alimentação, que então são todos os alimentos. Então, é aquela cadeia de alimentos que a gente tem aqui, como Qualitá, produtos desse tipo, eles têm dessa na Ásia. Eles têm a CJ Logística, supermercados, mas supermercados de alto nível, e a parte de saúde e beleza. Entretenimento, que é toda a parte de televisão, de K-pop, de música, e cinema. Eles que fizeram os primeiros cinemas 4D, né? Então, é uma empresa que ela tem várias áreas, né? A Bio, que é a qual que eu me encontro, é uma delas, é uma pequena parcela que se encontra delas, né? E ela veio para o Brasil, né? Há pouco tempo, né? Há pouco tempo não, vou dizer, desde da CJ Selecta, né? Que ela comprou a CJ Selecta, né? CJ Selecta é a empresa na qual eu entrei, né? Ela é uma empresa de soja e subprodutos de soja. Aí ela tem também aqui no Brasil a CJ Logística, que faz toda a parte de logística, e a CJ do Brasil, que é a unidade no qual eu fico, né, que ela trabalha principalmente com aminoácidos, né? E que eu acho que é interessante falar do diferencial do aminoácidos dela, tentando puxar um pouco para essa parte de sustentável, né? Que além de ser líder global em fornecimento de aminoácidos, né? Para quem não sabe, aminoácidos são fontes de proteínas, são pequenas partes da proteína que são importantes para a formação e para a parte de nutrição dos animais e também para humanos, né? E ela Bacana. fornece... Pode falar. Não, bacana, Bruno. É que, na verdade, o que você me despertou, só para a gente começar o nosso bate-papo nessa noite, e você vai ver que isso passa Uhum. muito rápido, né, de uma forma Sim, descontraída. sim. Eu admiro, na verdade, esses países asiáticos, né, no caso eles aí, sul-coreanos,
como que Sim. eles se alavancaram no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? E que, na verdade, você mesmo mencionou quantos setores que eles atuam na economia. Eu parabenizo uma organização como a CJ, né, que você atua aí como colaborador, porque na verdade, olha quantos setores da economia que ela tem, evidentemente, uma grande expressividade, né, se a Exato, gente for pensar. Desde a área aí, como você mesmo exato. mencionou, da bio, né, que você atua, como na parte de tecnologia que envolve aí comunicação, enfim, né? Ah, Uhum. Bruno, eu queria saber, na verdade, dentro da nossa temática da live de hoje, nós estamos falando em produtos sustentáveis na nutrição animal, tá? O que Uhum. realmente são esses produtos sustentáveis? O que, que eles constituem? Quais são? E o que você poderia mencionar em termos de principais benefícios que são aplicados à produção, ou melhor dizendo, à nutrição animal? Bom, eu acho que assim, sobre o tema de hoje, o que é interessante a gente falar que tudo que é um produto sustentável e ecológico, que vem sendo utilizado naqueles que já são tradicionalmente utilizados na agropecuária, né? Muitos produtos hoje para a agropecuária, eles não são muito bem vistos pelo fato de eles não serem tão bem renováveis, né? Ou serem bens renováveis, ou bens que até hoje em dia a gente sabe que eles já são finitos, né? Antigamente tinha essa ideia de, por exemplo, assim, o oceano ser um bem finito, infinito, né? Então, por exemplo, eu posso querer usufruir o quanto que eu quiser do oceano que ele nunca vai acabar, né? E então, assim, na verdade não é bem isso, né? Puxando a sardinha para o meu lado, falando a parte de aquicultura, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitas fontes que são utilizadas para poder atender os mercados, né? O que, na verdade, a aquicultura, que é interessante a gente falar da aquicultura, né? Que a ração, por exemplo, para peixes, né? Ela se baseia praticamente... O que define, o que você escolhe o ingrediente, né? Basicamente são três pontos de atenção, né? O que eu falo que seria assim um ponto que seria a disponibilidade de ingrediente. Então assim, não adianta você querer escolher um ingrediente, mas que ele não esteja disponível para aquele lugar, né? Então assim, isso falando mundialmente, né? Então, às vezes um ingrediente ele pode ser alternativo do que eu posso falar assim, utilizar uma fonte vegetal, né, em substituição a um óleo, a um óleo de peixe e o custo dela ser muito alto, né? E eu acho que assim, o que depende também é o que o animal ele necessita para o momento, né? Eu acho que a agricultura que é um dos setores que mais tem crescido assim nos últimos anos, né? Ela busca tornar o mais lucrativo possível o processo, né? Um processo que você consiga aumentar os lucros, mas ao mesmo tempo se preocupar com a sustentabilidade, né? Uma sustentabilidade, uma parte ecológica. Isso hoje é muito visado por todos os países, principalmente se você pegar países europeus, né? Como o caso da Noruega, que a Noruega ela paga por um produto mais caro, alternativo, que para poder realmente utilizar, tem essa ideia de ser algo ecológico, algo que seja importante, né? Que eu acho que seria interessante falar bem nesse tema, do foco assim, da nossa palestra, né, dessa nossa live, será a parte da utilização desses produtos mesmo de origem do oceano, né, que são os peixes que são capturados, né? O peixe capturado, né, que é uma fonte riquíssima em proteína, né, e também em gorduras e energias boas, né, ele é utilizado basicamente para duas coisas, como farinha de peixe, né, que é uma fonte proteica que vai ser utilizado na alimentação de peixe, na alimentação de várias espécies. Se você for ver na China, eles utilizam uma quantidade marinha, o mar, Estou ouvindo, perfeito. e a outra parte, que seria do peixe, né, que eles extraem do oceano, né, de todos esses produtos do oceano, é o óleo de peixe, né, o que hoje é visto com mais preocupação, né, por toda parte assim, de todas as empresas. Eu acredito assim que é um dos ingredientes que há mais preocupação por todas as indústrias, né? Nessas últimas 3 décadas se você for ver a quantidade de trabalhos científicos que eles têm sobre produtos alternativos, o principal foco
foi justamente sobre esses dois ingredientes, a farinha de peixe e principalmente o óleo de peixe, né? O óleo, a farinha de peixe, né, ela é tradicionalmente utilizada na aquicultura e muitas outras áreas, na suinicultura também ela é muito utilizada, né? Mas devido à restrição que a gente tem hoje pela pesca, né, para que hoje os governos já têm ciência de que se você não tiver uma restrição, se você não tiver um cuidado para que eles façam um repovoamento dessa população, né? Principalmente assim, se a gente for pensar em peixes marinhos, eles têm uma ciclicidade, né? Então, um dos maiores mercados que produzem a farinha de peixe, essa farinha de peixe que é consumida, né, como fonte de proteína e de óleo, vem do Peru. E é lógico que ela é uma coisa mais cíclica, né? Então tem um momento no qual você faz a despesca, tem um momento no qual você não pode pescar. Então eles têm o que é chamado de FIFO, né? É um termo técnico, né? Que é no qual quando você pode fazer esse período de pesca, né? Então eles têm esse controle. Então por isso que até, devido a muitos fatores, ele é uma matéria-prima que cada vez se encareceu mais, né? Então reconhecido que é um produto finito, né? Então para poder continuar utilizando ele do que era utilizado antigamente, né, é praticamente insustentável, né, como era utilizado nas fontes na produção de peixe e de suinocultura, né. Ou seja, Bruno, a gente consegue perceber inúmeros benefícios, né, quando se trata de componentes, né, sustentáveis, sobretudo, que a empresa de você aí, na verdade, eu vejo assim, existe um grande link entre inovação e tecnologia. Uhum. Acho que fica muito perceptível a todos, né? Inclusive, se a gente for falar hoje, nós estamos falando em pandemia muito, né? Acredito também que nós teremos uma nova era, uma nova economia, e muitos especialistas dizem que nesta nova economia nós teremos que trabalhar muitas vezes com alternativas de consumo, e que na verdade isso já é o caminho destas grandes multinacionais, né? Se você for pensar aí nessa área de nutrição animal, por exemplo, essa substituição, né, de alguns ingredientes lá na formulação por produtos sustentáveis. Eu acredito que o carro forte, o carro-chefe de vocês seja aminoácidos, não é isso? Pelo que... A Bio, no Brasil, o carro-chefe dela é aminoácidos. Sim, eu digo aqui no Brasil, onde você atua. Sim, e aí eu tenho a CJ Selecta também, que é a nossa também empresa no Brasil. A Selecta é uma empresa de soja e subproduto de soja. Então, o que é interessante dela, que até eu vou falar agora, é a utilização desse produto, né? O concentrado, por exemplo, um dos produtos que são utilizados muito na nutrição animal é o concentrado proteico de soja. É um derivado da soja, né? É um derivado com alto teor de proteína, né? Um ingrediente muito utilizado na aquicultura. O que é interessante dele, que ele pode substituir a farinha de peixe, ele vem sendo utilizado, a Noruega é o nosso maior consumidor, né, desse produto, justamente com uma preocupação, ele é um produto que muitas vezes ele pode ser caro, dependendo do uso dele, mas é um produto que ele é utilizado muitas vezes, geralmente, porque realmente ele tem essa preocupação, né, de você não utilizar essas fontes finitas, né. E até assim, o que eu acho que é legal, o diferencial dessa proteína, que como a soja, ela tem vários fatores antinutricionais. O que é fator antinutricional? Que diminui a absorção, né? Muito você pode utilizar, você tem que ter um certo cuidado de qual tipo de produto alternativo que você vai utilizar, que muitas vezes você vai utilizar um produto alternativo e, na verdade, a digestão dele pelo animal é muito baixa. Né? Então, às vezes, você está utilizando um produto que não faz muito bem para o animal e, às vezes, você vai ter um acúmulo desse produto no ambiente, né? Que vai ser pior, né? Na casa, assim, se você for ver, você que trabalha com assim, represas, né? Parte de represas, tem um grande problema na parte de acúmulo de matéria orgânica, né? Até assim, por conta da capacidade de suporte daquele meio. Exato, que foi o tema que você falou anteriormente, né? Cada um tem sua capacidade de suporte. Então, você utilizando um produto alternativo, mas que, ao mesmo tempo, ele traga muitos benefícios, né? Ele é um produto, esse concentrado proteico de soja,
conhecido como SPC, né? Muitos conhecem ele como SPC. Ele é um produto que tem muita proteína e é muito digestível, né, para os animais. Então, é um produto que a Selecta, que é uma unidade da CJ, ela vem utilizando como uma fonte alternativa, uma fonte ecologicamente correta, né, que pode ser utilizado na substituição total da farinha de peixe na alimentação dos peixes, né. E a farinha de peixe, ela é na Noruega, por exemplo, eles baseiam-se que só uma porcentagem da ração pode ter farinha de peixe, justamente com a preocupação dessa parte de ser um produto finito, né? Então, eles têm utilizado uma quantidade de 30%, que é uma inclusão muito alta na dieta, desse SPC, né? É um produto que, para eles, é extremamente ecológico e sustentável, né? Então, Muito eu bem. acho que é uma boa alternativa, né? Com certeza, e sempre tem que pensar em novos produtos cada vez mais. Na verdade, a ciência, né? A área aí Sim, de pesquisa e desenvolvimento de uma determinada empresa, realmente ela está para isso, né? Se a sim. gente for pensar, a maior parte do uso da matéria-prima que é produzida na CJ é mais para a linha de aquicultura, exatamente, ou não? Pensando em Selecta, a maior parte é aquicultura. Pensando em Aquicultura, Bio, né, que é na parte mais aminoácido, elas são 2 unidades no Brasil. certo. Se você pensar a nível Latam, nível Brasil, ela divide-se em avicultura, suinicultura e aquicultura. A aquicultura é algo que a gente está cada vez despertando mais, a gente cada vez está conquistando mais o mercado, mas a suinicultura e a avicultura, que claro, são áreas que são gigantescas no Brasil, né? A gente tem uma abrangência maior, né? Entendi. E, e eu acho que assim, pensando nessa ideia, né, é até interessante a gente falar também do que outras fontes alternativas, né, que a gente pode pensar além disso, né, além da parte proteica, né. Muito bem. Eu acho que assim, pensando, pode falar. Não, não, é só fazer um acréscimo e aproveitar das pessoas que estão adentrando na nossa live, Uhum. agradecendo a participação das pessoas, né? Participem, coloquem de onde vocês são. Só para recapitular, né? Eu estou com o Bruno Marota, ele é um colaborador da CJ Bio aqui no Brasil, né? Uma empresa sul-coreana e trabalha com produtos sustentáveis voltados à nutrição animal. Então nós estamos falando, já comentou sobre um breve histórico da empresa, falou um pouco sobre a questão dos produtos sustentáveis, alguns benefícios, sobretudo, né, relacionados não somente à tecnologia, mas também à inovação dentro Uhum. dessa linha aí da nutrição animal. Inclusive tem uma pergunta aqui do Maulori Cabral. Maulori Cabral, até gostaria que você colocasse de onde você é, por favor. Ele perguntou assim: as preparações de aminoácidos são obtidas por hidrólise ou por síntese orgânica? A preparação, o grande diferencial, né, dos nossos aminoácidos, né, eles são feitos por fermentação, né, então a gente prepara, a gente fornece praticamente os 10 aminoácidos que são essenciais para a alimentação animal, né, e ela é feita por esse processo, então, no qual utiliza um caldo fermentativo de micro-organismos, né, a gente faz esse cultivo de micro-organismo, e fornece uma fonte de carbono, né, uma fonte que seja assim ecológica, para que você tenha então uma obtenção de um microorganismo que ele produz aquele aminoácido específico, né? Então ele é feito no caso por esse processo de fermentativo, que é um processo mais ecológico, ao contrário de alguns processos que eles são químicos, né? Eles são processos que utilizam fontes que não são renováveis, né, que muitas vezes elas podem ser poluentes, e então nesse processo você faz um processo de fermentativo, né, um processo que o que é interessante que a CJ, né, ela tem por ser uma empresa asiática, ela tem essa tradição de fazer todos os processos por fermentação, né? Lá eles têm aqueles produtos de soja fermentada, né? Então é muito comum eles fazerem todos os produtos fermentados, né? Então
a grande maioria dos produtos, eles vêm por um processo fermentativo, né? Que é um processo que você faz com que tenha uma maior qualidade, uma maior disponibilidade daquele ingrediente, que ele seja mais disponível para absorção do animal, né? Então, e o que é diferencial é que esses aminoácidos, né, de uma forma mais técnica dizendo, eles são na forma L, levógena, né? Que a absorção dele, né, pelo animal, ela é direta. Ela é prontamente disponível para o animal, né? Alguns aminoácidos, eles precisam ser digeridos, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Eles precisam ser digeridos pelo animal, transformado, biosintetizado, para ele ser, então, absorvido. Esse, no caso, na forma L, ele já é prontamente disponível, ele já está pronto para que o animal consiga fazer a absorção dele intestinal. Então, você tem um produto que ele tem um valor de qualidade um pouco melhor. E também é nessa parte de sustentabilidade ecológica, né? Você utiliza uma fonte de carbono, uma fonte que você pode ter aqui, por exemplo, no Brasil, que é rico, nós temos o caldo de cana, né? O açúcar, que pode ser utilizado como fonte de energia para poder fazer a produção, né, desses aminoácidos, né? Muito bem, Bruno, bacana. O Mauro Cabral disse, é de Niterói, Rio de Janeiro. Tá bom, Ah, sim. Mauro? Acredito que deve ter respondido muito bem colocado, Bruno. Ô, Bruno, eu tenho uma curiosidade, você sabe, para as pessoas até que estão na nossa live de hoje, eu trabalho muito nessa linha de economia e gestão do agronegócio, né? Inclusive, uma das principais linhas minhas de trabalho é a aquicultura, né? Nos meus últimos projetos, mais envolvendo, inclusive, a tilapicultura, né? Dentro da aquicultura. Uma curiosidade que eu tenho, o que vocês produzem, o que vocês fabricam em termos de aminoácidos, comparativamente ao uso do óleo do peixe, né? Ou algum outro óleo vegetal. Você tem alguma informação em termos de economia, vamos pensar assim, em termos de redução de Do uso custo? do óleo de peixe. Oi? Em redução do óleo de peixe. Isto. É uma pergunta, acho que bem interessante, que eu Vamos tinha pensar falado. assim, em linhas gerais, como um fator econômico, porque na verdade quem produz, se a gente está pensando em um produto inovador no mercado, até mesmo você disse, né, o maior uso aí, sobretudo da matéria-prima, imagino que até melhore o padrão de qualidade. Então, também eu queria saber, junto a essa questão, se tem uma influência na redução do ciclo, né, por exemplo, do peixe, né, Uhum, se ele tem uhum, melhor desenvolvimento com esses ingredientes em substituição ao óleo de peixe, e a questão em termos econômicos. Então, o que você certo. poderia falar para a gente? Bom, o óleo de peixe a gente sabe que ele é muito utilizado, né, pela aquicultura, né? Vamos falar sobre a parte da aquicultura. Ele também é utilizado em outras áreas também, né? Principalmente porque ele é uma fonte de energia muito importante e por ele ser fonte de ômega 3 e 6, né? Vamos dizer assim, 3 e 6, que é o EPA e o DHA, né? São palavras difíceis, né? Mas são fontes que são muito importantes para o bom funcionamento, para o crescimento, para toda a parte fisiológica do peixe e assim também para todos os animais, né? O que acontece? O óleo de peixe ele é uma fonte muito cara hoje em dia, é uma fonte que cada vez está ficando mais escassa, né? Ela compete também com, se você for pensar assim, ela tem um grau de competitividade muito alta, porque o óleo de peixe também pode ser utilizado para alimentação humana, né? Hoje a gente vê muitas propagandas de pessoas falando, tome óleo de peixe, faz bem para sua saúde, para a memória, para a visão, né? Só que é justamente o que acontece. Para utilizar ele na aquicultura, fica muito caro e insustentável, né? Porque você, dependendo da cultura, se você for pensar em salmão, que você precisa dessa fonte, né? Porque ele tem o DHA e o EPA, como eu tinha falado, que são essas fontes importantes, fica muito caro e insustentável, né? Então, é o que foi o tema, assim, há um tempo atrás, foi num congresso muito importante, e boa parte do congresso falava em substituição do óleo de peixe, né? Então, o que a gente pode falar aí na parte de substituição do óleo de peixe, né? Esse é até o tema do meu doutorado, né? No doutorado, eu trabalhei com uma planta amazônica, né? Se chama uma planta amazônica Sachainte,
É uma planta que você fornece pro salmonídeo, né? Para truta, eu trabalhei com truta. E ela é rica em ômega 3 e 6, né? Só que assim, ela economicamente não é tão bem viável, né? O que você vê no Chile, né? Eles usam no Chile, em outros países, eles usam outras fontes, né? Como canola, como óleo de girassol, como óleo de palma, que hoje vem sendo muito utilizado, e outras fontes. Depende da região, né? Cada país, isso vai, por exemplo, no Brasil, vai utilizar fontes que tem no Brasil, né? De óleo, né? E o que eu acho que é assim, interessante, hoje muitas empresas elas vêm se preocupando justamente, né, com essas fontes alternativas, né? Então, eu já vejo, já tem cerca de 5 anos, muitas empresas grandes, empresas tecnológicas, que desenvolveram produtos que, na época, eram produtos assim muito caros, produtos que tinham um valor agregado muito caro, mas que hoje eu vejo que as empresas já estão utilizando ele como fonte alternativa ao óleo de peixe, né? Então, que seria o caso, principalmente assim, que a gente vê grande foco, são as microalgas, né? As microalgas marinhas, elas têm uma quantidade energética muito alta, né? E ela tem, além disso, né, o que é mais importante, um grande conteúdo desses dois óleos que eu te falei, de ômega 3 e o 6, né? O DHA e o EPA, né? Então, diversas empresas, elas produziram, por diversas, existem vários tipos de algas, né? Várias fontes de algas diferentes, né? Então, tem algumas empresas que elas produzem algas que tem um conteúdo de ômega 3 maior, a outra de um outro conteúdo de ômega 3 maior, né? E também tem o que eu acho que é muito interessante, que é uma parte de biotecnologia com produtos assim super tecnológicos, que são as plantas que são geneticamente modificadas. As plantas que são, por exemplo, se você for pegar um girassol, né? Tem muitas plantas que hoje em dia têm essa parte geneticamente modificada. A gente já está habituado, né? Como o nosso milho, né? E o que eles fizeram nessas plantas geneticamente modificadas, como a camelina, né? Eles alteraram o que tem de composição desse óleo nela. Ou seja, o óleo dessas plantas, elas têm esses dois ômegas, né? Ômega 3 e o 6. Que, ou seja, então ela vai produzir a mesma coisa que você obtém da alga ou do óleo de peixe, só que Entendi. de um processo que você pode fazer a campo, né? E que você pode sempre produzir, né? Ainda é algo muito experimental, né? Mas já tem com camelina, com canola e também até com leveduras, né? Eu mesmo, no meu trabalho que eu trabalhei com a professora Marisol Esquerdo na Espanha, lá eu trabalhei com 5 fontes diferentes de microalgas, então eram 5 microalgas de 5 empresas diferentes, né? E também com a camelina. E aí eu comparei isso com óleo de peixe. O legal foi que todas essas microalgas tiveram um valor parecido ou igual ou melhor que o óleo de peixe, né? E essa camelina, os peixes eles sobreviveram muito mais. Eu usei isso em peixes filhotes, né? Vamos dizer assim, lá na larvicultura. Que a larvicultura é um ponto muito importante que você precisa utilizar essas fontes, senão os animais não sobrevivem, né? Tinha um controle negativo nesse momento, né? Que eles não tinham DHA e EPA, e praticamente quase todos os peixinhos morreram, né? Já os peixes dessa camelina, que ela é geneticamente modificada, praticamente todos sobreviveram. Então, é uma fonte, são novas tecnologias que estão sendo utilizadas pelas empresas, né? Tem uma empresa a norueguense muito grande, uma das maiores, né? A Biomar. Ela é uma empresa que já está utilizando essas microalgas, né? Ela faz uma propaganda grande, né, da utilização, por justamente falar nós somos ecologicamente corretos, né? Porque o que acontece? Quando ele coloca isso no rótulo ecologicamente correto, o norueguense, ou então até alguns países europeus, eles pagam mais por isso. Eles pagam mais por um produto que é Porque, ecologicamente na verdade, correto. é uma qualidade intrínseca, né, Bruno? É Exatamente. a mesma coisa, questão quando a gente produz algo e tem uma certificação ISO. Né? Então, na Exatamente. verdade, é o que a gente fala, tudo tem padrão, mas o que difere são o padrão de qualidade.
Sim. né? Na verdade, tudo tem qualidade, mas o que difere é o seu padrão. Então, quando uma empresa tem uma ISO 9001, depois vai para uma ISO 14001, falando aí em quesito ambiental, ela começa a trabalhar com um sistema integrado de gestão. E aí certamente, ela amplia os seus mercados de destino, né? Uhum. Em nível de comercialização. E aí eu tenho uma curiosidade, eu não sei como é que está essa questão dos experimentos de vocês, mas para o produtor em si, ele utilizando esse produto aqui, né, em substituição ao óleo do peixe, em termos de desempenho na produção e em termos de, vamos pensar assim, há uma redução no custo operacional? Você tem alguma informação a respeito? Olha, eu tenho algumas informações, né? Eu fiz um trabalho há pouco tempo sobre justamente essa parte econômica, da viabilidade da utilização dessa, vamos dizer, vamos pegar a ponto da microalgas, que é um tema que é mais atual, né? Não a parte de geneticamente modificados, que ainda está em processo ainda de criação, de síntese, aprovação. É um produto ainda bem caro, né? É um produto que ainda ele é caro, né? Apesar de você utilizar numa quantidade bem baixa, né? Se você for comparar o óleo de peixe, a quantidade que ele tem desse DHA e EPA, desse ômega 3, né? Em comparação com essa microalga, você precisa utilizar muito menos dela para você obter a mesma quantidade que o animal precisa desse DHA e EPA, né? Então, tem uma empresa, né, nacional até, que ela tem produz essa alga, produz aqui no Brasil, e a quantidade de DHA dela, só para ter termos, números, né, é 30%. Esse valor de 30% você não encontra no óleo de peixe, né? O óleo de Tá. peixe, vamos dizer assim, o de melhor qualidade, você encontra ele no máximo 20%, vamos dizer assim, um óleo que não é tão utilizado, né? Um óleo caro, seria um óleo de sardinha, um óleo de primeira classe, né? Vamos dizer Ou assim. seja, ele é 50% a mais vamos pensar assim, com um valor percentual, né? Em Isso, relação a outros ingredientes, não é isso? exatamente. E, Existe uma viabilidade de você utilizá-lo, né? Mas é lógico que você tem que pensar na parte de energia, porque o óleo não fornece só o EPA e o DH, ele fornece energia também. sim, Então você tem que fazer uma equalização, um equilíbrio entre isso, né? Você pode utilizar, se você entrar num programa de formação e utilizar ele a um custo mínimo, você consegue fazer ele entrar desde que você consiga fornecer uma energia para essa dieta, para essa ração do animal, né? Mas eu acho que assim, interessante. é uma coisa que, assim como você falou falando numa live anterior, né? São produtos que agora eles têm um valor agregado mais alto, mas ao decorrer do tempo, como a tilápia, né? Hoje em dia você vê que a tilápia é um produto que você já encontra na gôndola aqui na região sudeste, né? Antigamente que você não tinha um consumo tão grande de tilápia como tem hoje, cada vez mais as pessoas estão consumindo essa carne que hoje sabe que ela é uma qualidade, né? Então tem essa ideia de ser uma proteína de qualidade, que antigamente era muito caro, né? Então as pessoas não Sim, consumiam porque era extremamente caro, era um produto assim muito difícil você encontrar que na geladeira do Brasil, do povo brasileiro, né? Como até você tinha certo. falado, como até assim a gente sabe que o Brasil precisa de fontes mais baratas para que você possa utilizar, E né? isso é importante. Fontes baratas e, Uhum. diga-se de passagem, sustentáveis, né, Bruno? Bruno, tem uma Exatamente. pergunta do João Coque, ele é gerente técnico da Biorigin, aqui em Lençóis Paulista, entre Sim, conheço. Bauru e Botucatu, né? Ele perguntou assim: alguma pesquisa com aminoácidos visando resistência ao estresse térmico dos peixes, devido principalmente ao aquecimento global? Olha, a presente momento eu não pesquisei nada se seria correlacionado a isso, mas existe algo assim, pensando na parte de aquecimento, nessa parte de o que a gente presencia hoje, né? Com certeza a gente tem muitos aminoácidos que eles trariam esse benefício, né? Eu acho que tem alguns aminoácidos-chave, né? Como, por exemplo, se você for pegar a arginina, é um aminoácido que ele tem multifunções, né? Então, ele vai também fazer com que você tenha seja imunomodulador, ele vai melhorar a imunidade do animal, né? Você pode utilizar ele como uma fonte que vai te trazer
além de ser um aminoácido essencial, né, que ele é um aminoácido que precisa estar na alimentação dos animais, porque eles precisam dele, né, para poder crescer, ele vai ter essa função de poder melhorar os fatores imunológicos, né? Ele também, o que é interessante, né, ele aumenta vários outros fatores no organismo do animal, né, como o precursor da prolina, que é interessante. Ele também, o que é legal, ele também é precursor de creatina, que vai fazer com que o animal ele tenha aí um desenvolvimento melhor, ele se garante num processo no qual que ele vai estar sofrendo um estresse, né? Porque essa variação de temperatura que tem para o peixe, né, que ele controla, vamos dizer assim, a grosso modo, a sua temperatura com a temperatura ambiental, não é como a gente, eles são psilotérmicos, não é como a gente somos homotérmicos, né? A gente produz energia, o calor a gente come e a gente produz energia. Eles não, ele depende da temperatura ambiente, né? Então você tem que fornecer uma fonte, vamos dizer que quando tiver esse problema de frio, você tem que fornecer uma fonte de energia, uma fonte de alimento para que ele melhore a sua imunidade, né? Melhore, tem uma imunidade já preparada para esse processo no qual ele vai sofrer esse estresse, né? Então eu acho que alguns aminoácidos eles são chave para que você consiga fazer com que o animal ele esteja mais preparado, né? Com certeza. Bacana, Bruno. Boa informação para todos nós aí, né? Conhecimento. A Eliane, ela é coordenadora de soluções técnicas da Uniquímica. Aí ela perguntou, essa planta camelina que você mencionou, né? Camelina. Se existe uma produção em larga escala e se realmente existe, em que lugar? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Eliane e também o João, que já tem um tempo. Agradeço pela pergunta, são perguntas muito boas e pertinentes. Omar, tá me ouvindo? E eu estou te ouvindo. Você está parando de vez em quando aqui, mas estou te ouvindo. Agora está normal. Então, a camelina, né, existem duas empresas que produzem a camelina, né? Elas são empresas europeias, né? A Camelina Sativa. E elas já estão produzindo em escala comercial, mas lógico que ainda é um produto que está começando, né, a ser produzido. Não é nada assim ainda como as microalgas, que deu um boom no mercado, né? As microalgas hoje em dia você vê que muitas empresas grandes elas já estão produzindo, já tem utilização, já tem mercado para isso. Mas assim, eu acho que além da camelina sativa também tem a canola, né? Ela também existe a canola que a gente já conhece. Também tem a canola, que é uma planta que ela tem um crescimento bom, é uma planta que já é utilizada na agricultura, utilizada em outras áreas, né? Ela também, algumas empresas grandes, né? Depois posso passar o nome e a relação disso. Tem um trabalho muito interessante de um pesquisador da Escócia, né? Se chama Douglas Torcher. Depois, quem quiser, eu posso passar para ela também esse trabalho. Ele demonstra qual que é a produção da empresa, é bem interessante, o que eles produzem, qual que é a planta, todas as fontes, né? Existe quais são os trabalhos que estão sendo feitos, né? Hoje em dia, né? Um trabalho um artigo bem atual. E ele mostra qual que é a viabilidade de utilização, né? Então, é um trabalho bem interessante que mostra como que ele vai ser utilizado e qual que é a prospecção para isso, né? Eu acho que assim, esse boom hoje, né? Eu acho que também essas plantas geneticamente modificadas, assim como a gente vê a soja, né? A soja até algumas décadas atrás, a soja ela não era utilizada, a soja geneticamente modificada, né? Então, hoje, praticamente no Brasil, só tem soja geneticamente modificada, né? Então, toda a nossa soja que a gente exporta, praticamente quase toda, e a que a gente utiliza, ela é geneticamente modificada. Então, eu acho que vai ser uma realidade futura a utilização dessas plantas geneticamente modificadas, assim como já está sendo agora com essas microalgas, e provavelmente vai ter um custo, né? Vai ter um custo que vai ser viável, né? Vai ser uma alternativa muito viável na utilização das dietas e que vai ser uma realidade, né?
Eu acho que assim, vai ser até uma coisa rápida, em virtude de todo esse novo normal que a gente tem hoje em dia, que você já falou, né? Isso vai ser Exatamente. relativamente distante. E que, na verdade, nada vai ser igual como era antes, né? Vai mudar em todos Exato. os segmentos, vai ser uma nova realidade para todos, não somente em nível de organizações produtivas, mas também em relação ao consumidor. Eu gostaria de estar Exatamente. agradecendo nesse momento, ó, tem pessoas do Mato Grosso, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul também, de várias outras localidades aí, né? Inclusive, vocês podem até se manifestar de onde vocês são aqui e participem com perguntas, né? Embora nós tenhamos aí mais ou menos mais uns 10, 12 minutinhos só, viu, Bruno? Eu queria Ixi, saber, passa Bruno, rápido. quais são, vou dizer como passa rápido, né? Mas enfim, quais são os principais mercados de destino aí da CJ? Olha, pensando em CJ, a gente no Brasil, né, os principais destinos, pensando em Selecta, é Noruega e Chile, principalmente aquicultura, né? E a gente pensar que na CJ Bio, parte mais de aminoácido, de outros produtos que a gente tem trabalhado na CJ Bio, ela é toda a Latinoamérica, né? Então, a gente tem Guatemala, a gente tem Venezuela, Colômbia bastante. Então, a gente tem até, inclusive, das pessoas do setor de venda, ele é colombiano, ele trabalha, então, fazendo toda essa parte de visita, né? Técnica, né? Visita de vendas, toda a Latinoamérica, né? E o Brasil, lógico, né? Nós vendemos para a parte de aminoácido para todo o Brasil, né? Para todas as grandes empresas, né? Então a gente atua com a parte bio Latinoamérica muito fortemente e a CJ Selecta, né? Que fornece esse SPC, essa fonte proteica de alta percentual proteico, principalmente Noruega. A gente tem também alguns países asiáticos, né, como a Malásia, que eles produzem muito camarão, né? Assim como o Peru, né? Eu fui Peru, não, perdão, o Equador. Eu visitei o Equador. Equador. O Equador é um grande produtor de camarão, um dos maiores do mundo, né? Então agora eles também estão preocupados com a utilização de fonte alternativa e eles já estão consumindo também o SPC, né, lá. Então esses são os grandes mercados da CJ Selecta e a Bio, principalmente Latinoamérica, né? Então com os aminoácidos, né? Então esse é nosso principal mercado, né? Ou seja, tem um grande potencial mundial, na verdade, né, em termos de principais mercados aí, sobretudo dentro da aquicultura. Eu Uhum, estava até assistindo alguns vídeos, Bruno, tomei a liberdade, eu entrei no site aí da CJ e uhum, assisti alguns vídeos muito interessantes, muito bem assim explícitos, né? Vídeos curtos de uma rápida mensagem. E aí eu percebi muito que eles priorizam, né? Além da questão da inovação que nós já comentamos, enfim, eu percebo que eles valorizam muito o alto teor de pureza, que eu acredito que seja um diferencial aí de vocês, né? Sobretudo na produção de aminoácidos. Então, talvez pode ser tão diferencial em relação vamos pensar assim, numa análise concorrencial. Né? Então, eu percebi em alguns vídeos que eu assisti aí da sua empresa, e aí eles mencionaram aí alguns valores percentuais aí, né, em sim. relação ao que disponibilizado pelo mercado e o que realmente eles exigem em termos de padrão. Muito bacana isso, viu, Bruno? Fico muito feliz. E eu queria saber até uma questão mais sua, assim, dentro da empresa, a sua área de analista técnico, doutor aí, quais são as suas principais atividades no dia a dia? Como que é a sua rotina de trabalho? Você tem um contato direto com os produtores? Você faz visita nas unidades produtivas? Você faz um diagnóstico de necessidade? Uhum. O que mais você faz aí no dia a dia? No setor técnico, né, agora sim, lógico, diante dessa pandemia, a gente fica em possibilidade de fazer a visita técnica, né? Mas, basicamente, a gente faz toda aquela parte de atendimento ao consumidor, né, ao cliente. Então, a gente dá toda aquela parte de técnica, a gente dá informação técnica para os nossos clientes. No caso, então, quando você vai num cliente,
e oferta um produto, né? Geralmente trabalha-se a parte técnica, o técnico, que sou eu, com o setor de vendas, para a gente conseguir fazer, então, linkar o que é benéfico do produto, qual que são as características do produto, toda a parte técnica e científica de um produto, né? Então, a gente dá toda a parte de consultoria, a parte de conhecimento técnico para um cliente, para que a gente consiga atender as necessidades e o conhecimento dele, né? Não só isso, também eu faço toda a parte de atendimento. A gente sempre tem questões. Olha, o seu produto, como é que eu posso utilizar? Como é que funciona? Se eu for utilizar, por exemplo, a sua arginina, o que você me sugere? Eu estou fazendo uma produção de frangos, de corte, ou então eu atuo em todos os setores zootécnicos, né? Então seria aquicultura, avicultura e principalmente aquicultura, né? Suíno, avicultura e avicultura e aquicultura, né? E sanando essas dúvidas, dando toda a parte de conhecimento técnico, toda a parte de atendimento ao cliente. E uma outra parte também que a gente faz, né, que eu atuo, né, a parte de elaboração de testes, né, de projetos. Então, sempre que a gente tem um projeto, a gente tem que elaborar um projeto, o que eu acho que é interessante, sempre a gente está tentando fazer um link a 3 partes, que seria a empresa, a universidade, mais a empresa no qual a gente vai fazer o trabalho, né? A gente tem feito esses trabalhos, esses testes práticos, né, em campo, e então eu ajudo a fazer a condução de toda a parte técnica desses testes, né, junto com a empresa, com a universidade, né? Também tem toda a parte de formulação. Então, o que a gente cria, né, são formulações, a gente sempre faz testes de formulação para ver qual é a viabilidade de utilização de um produto, né? Justamente a gente saber, olha, o meu produto ele tem viabilidade porque justamente se você for utilizar na sua ração de acordo com esses parâmetros que você me propõe, você vai acontecer isso, isso, isso. Então, você dá toda a parte de conhecimento e qual que são as vantagens da utilização daquele produto, toda a parte técnica e quais são os benefícios dele, né? Tudo que o animal tem necessidade, né, daquele produto, né? Ou seja, então a gente técnicas, percebe aqui, né, até acho que vale reforçar, é uma pergunta curiosa, que nós temos muitos produtores, aquicultores acompanhando a nossa live também. Inclusive aqui tem pessoas do Vale do Ribeira, de Ituberá, na Bahia. E aí, por exemplo, se alguém quer contactar a empresa perguntando alguma informação técnica, alguma curiosidade relacionada a essa parte nutricional em relação a que realmente vocês produzem enquanto matéria-prima, então pode entrar em contato, por exemplo, com você, Bruno? Exatamente. Geralmente o que ocorre o setor de vendas, geralmente ele recebe ou ele vai em algum cliente e aí o cliente tem uma dúvida. Ah, mas como que eu utilizo esse produto? Se eu utilizar, até quando eu posso utilizar? Vai ser tóxico para o meu animal? Então, geralmente, eles direcionam para a gente, para o setor técnico, né? Então, o setor técnico, a gente vai dar todos as linhas do que, na verdade, todo o segmento e todas as informações do que realmente ele precisa, né? Todas as informações técnicas que ele precisa sobre o produto. E eu sempre recebo perguntas de todos os tipos, então, sobre o aminoácido, sobre até outras perguntas pertinentes à parte de aquicultura. Então, a gente sempre dá esse aporte científico para todos os clientes, né, e todas as pessoas que entram em contato com a empresa, né, que precisam sanar essas dúvidas. Então, o setor técnico, ele entra para poder ajudar essa parte técnica e parte que precisa tirar essas dúvidas, essas questões práticas, né, que sempre nossos clientes precisam entender melhor, né. Bacana. E é uma pergunta que não quer calar, porque além de produtores aqui, né, vamos pensar assim, produtores geral, aquicultores, piscicultores, enfim, carcinicultores, nós temos também alguns alunos que sempre assistem às nossas lives, né? Ah, E legal. uma pergunta que os alunos sempre fazem,
Tem possibilidade de estágio aí na empresa? Ou então, depois de um estágio, uma possibilidade de efetivação aí em algum cargo? Que É isso que eu legal, que gostaria que legal. você falasse. A gente sempre, né, tem sempre alguns alunos aqui que estão nos acompanhando e eles gostam de, principalmente, assistir essas lives. Muitos alunos já formandos, né, trabalham, inclusive, nessa linha aí de aquicultura e queriam saber, né, se tem possibilidade aí de estágio, de possibilidade futura de uma efetivação, enfim. Como que é Claro. aí a política da empresa, Bruno? Na verdade, assim, eu vejo que a empresa tem uma mente bem aberta, né? Realmente a empresa ela sempre tem os braços bem abertos para o público, né? Na verdade, assim, eu vejo que muitas pessoas começaram lá na empresa como jovem aprendiz ou como estagiário, já estão hoje lá 10, 15 anos na empresa, e cresceram muito na empresa, né? Eu, assim, em 1 ano e meio que eu estou na empresa, eu cresci bastante. Então, eu vejo que eles dão muita oportunidade, né? Realmente, assim, é uma empresa que você pode, você pode acreditar, né? Como estagiário entrar, tentar uma oportunidade. Tem muitas oportunidades na empresa, né? Direto eu vejo que sempre eles mandam, olha, oportunidade para trabalhar aqui e tal, e no Brasil inteiro, né? Não é só São Paulo. São Paulo aqui fica só a parte de setor técnico e vendas, né? Nós temos Isso que eu ia falar, você está sediado em São Paulo, mas tem outras unidades no Brasil. Tem outras unidades. Então, por exemplo, pensando em bio, a gente tem em Piracicaba fica a nossa fábrica, né? Nossa fábrica de lisina. A gente tem aqui em São Paulo a parte de vendas e técnico, e também a gente tem pessoas pelo Brasil todo, né? A Selecta, por exemplo, a CJ Selecta, ela fica em Araguari, Minas Gerais, que é um ponto estratégico no meio do Brasil. Mas ela também tem pessoas que trabalham no Brasil todo, né? Tem em Sim. Goiânia também, que fica a matriz da Selecta, né? Então, a oportunidade, sempre tem muitas oportunidades, né? Principalmente pensando nessas outras cidades afora. E com certeza, eu acho que se o aluno quiser entrar em contato com a gente, com certeza eu vou passar. Eu acho que tem sempre uma oportunidade, sempre aparece uma oportunidade, é muito boa. E como eu falei, né, Isso é a muito empresa bom. oferece essa oportunidade para crescer, né? Como eu estou crescendo pela empresa e muitas pessoas que eu vejo estão muito tempo na CJ, né? CJ eu vejo que tem muita gente que faz carreira, né? Tá muitos anos na CJ, né? Que Então, maravilha, Bruno. vai ter uma oportunidade. Eu fico muito feliz por você, só que nós temos mais um minutinho, né? Perfeito. Para não ter que cortar aqui, porque o Instagram ele corta. Então, para poder administrar bem, depois você pode até falar, se você for permissível, falar o e-mail, eu divulgo aqui depois, não tem problema algum, né? Se você permitir, enfim, Uhum. um e-mail de contato aí para os alunos, né? Até mesmo para produtores também. Sim, Eu claro. gostaria que você desse uma mensagem final para todos nós em relação à importância do tema. Um minutinho, rapidinho, só para a gente poder fechar a Perfeito. live dessa noite. Bom, primeiro, quero agradecer, né, a oportunidade pelo convite, né? Também agradecer a todos que passaram um tempinho aqui assistindo a gente, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar no futuro, nesses produtos alternativos, nessas fontes que são cada vez assim vindo mais a oportunidade de utilizar essas fontes sustentáveis e ecológicas, pensando que no futuro a gente vai poder então mostrar para os nossos filhos o que a gente tem de produtos que tem toda essa parte sustentável, ecológica, o que vai trazer de benefício para a gente no futuro, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar no planeta, pensar nessas fontes alternativas que vão fazer com que a gente consiga ainda perpetuar e ter o que a gente vê hoje de ambiente, né? Toda a parte de o que você pensando até assim na parte dos oceanos, né? O que a gente tem, Certo. né? De produtos hoje em dia, né? Então eu É acho que é isso isso. mesmo. Bacana, Bruno. Fico muito feliz. Agradeço mais uma vez a sua participação. Abrilhantou essa noite. Agradeço muito as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa live. Acompanhe as demais lives também no nosso canal Produtor com Valor. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns mais uma vez, Bruno. Sucesso e certamente é uma empresa que está acompanhando a nova era da economia. Não tenho dúvida Com disso. certeza, com Tá certeza. bom, Bruno? Então tá bom. Obrigado, Olha, Itamar. muito obrigado aí pela sua participação, tá? Valeu, E muito até uma obrigado, próxima. Itamar. Até uma Obrigado próxima. você, pessoal. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E quem quiser
pode mandar um e-mail para mim, bruno.lima@cj.net, tá? Aí eu respondo perguntas, mando boletim, artigo, no que precisar. Aí você manda um e-mail, eu respondo para você. Tá bom, tá joia, Bruno. Um abração, viu? Ó, tá Valeu, desligando aqui. obrigado. Tchau, Um abração, obrigado. obrigado, Omar. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.